Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Que a gloriosa paz do Senhor esteja sobre nossas vidas neste dia. Hoje, sábado, 23 de maio, um dia que o Senhor fez para nós, para alegrarmos e regozijarmos neste dia. Quantas coisas gostosas de Deus nós podemos provar nesse dia, quantas coisas boas nós podemos fazer para Deus neste dia. Olha, que este dia seja um dia maravilhoso na vida de cada um dos nossos irmãos. Meus queridos, eu estou assim querendo compartilhar com vocês hoje, nesta manhã, um assunto muito interessante sobre maturidade espiritual, maturidade cristã. Nós precisamos viver em maturidade cristã. Maturidade cristã não é um ponto que você atinge e de repente fica por ali, não. Você precisa trabalhar para estar caminhando em maturidade cristã, porque quando descuidamos, quando desanimamos ou quando vacilamos, nós perdemos a maturidade cristã. Não é muito fácil definir maturidade cristã, mas podemos dar algumas marcas que, se você tiver perceber na sua vida, você vai perceber que é indicativo de maturidade cristã. Maturidade cristã, meus queridos, é um desejo por alimento sólido. Essa é a primeira marca. Quando a pessoa tem desejo da palavra, desejo de mensagens bem fundamentadas, desejo de mensagem que tenha substância, que aquilo vai entrar no coração dele e aquilo vai mexer com a vida dele. Isto é a primeira marca de maturidade cristã. Uma segunda marca de maturidade cristã é a impermeabilidade por ofensas pessoais. Se uma pessoa vive sendo ofendido, qualquer coisa é suficiente para ofender a vida dele. O que acontece? Olha, ele não tem maturidade cristã. Aquelas pessoas que se ofendem por qualquer coisa, né? Qualquer coisinha fica ofendido, fica de cara virada, sofre, fica sofrendo. Meus queridos, isso é um indicativo que que não tem maturidade cristã. Mas aquele que atravessa essas coisas, não importa, olha, não importa se ele falou, se aquela falou, se aquele pensou, se aquele se contrapôs, se aquele, né, perseguiu. Olha, eu estou seguindo ao meu Jesus, eu estou caminhando com o meu Jesus, eu estou firme na palavra, essas coisas não me atingem. Aí é maturidade cristã. Um terceiro ponto é a consciência firmada na palavra. Eu estou firmado na palavra. Se eu estiver firmado na palavra, é indicativo de maturidade cristã. Mas se a minha consciência estiver firmada naquilo que as pessoas falam, naquilo que a sociedade, que a cultura, que é o pensamento reinante, eu penso, eu acho que isso aí não. Cuidado quando as pessoas ficam, isso não tem nada a ver, isso não tem nada a ver, isso é muito perigoso. Meus queridos, então isso é um indicativo, certo? Consciência firmada na palavra. Assim diz a palavra. Olha como que os profetas diziam no Antigo Testamento. Assim diz o Senhor. E aí a sua vida pautada na palavra. E uma quarta característica, uma quarta marca da pessoa que tem maturidade, está em maturidade cristã, é a humildade ministerial. Ele é humilde. Olha, eu não preciso me vangloriar, eu não preciso de nada disto. Então, é humilde, uma pessoa humilde que não tenta ficar se defendendo, então, tentando mostrar alguma coisa. Eu sou isso aí, é isso aí que Deus tem feito na minha vida. E glória a Deus por isso, e graças a Deus por isso, né? Agora, a quinta e última marca que a gente pode dizer
de quem atingiu, ou está caminhando, é melhor dizer isso, está caminhando em maturidade cristã, a vida dele glorifica a Deus. Meus queridos, tudo que nós vamos fazer, nós precisamos fazer essa pergunta: isso vai glorificar a Deus? Se vai glorificar a Deus, faça. Se não vai glorificar a Deus, deixa para lá, certo? Então, isso é muito importante. Meus queridos, e o texto para nossa meditação está em Efésios, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 16. Nós não vamos ler todo o texto de uma vez, vamos lendo por parte, na forma que a gente vá caminhando e aí desenvolvendo este estudo. Meus queridos, para alcançar maturidade cristã, seria muito falha a nossa comunicação, esta mensagem, se eu desse essas características aqui de maturidade cristã e depois deixasse o assunto assim e você tivesse que se virar para fazer alguma coisa nesse sentido. Não. Nós vamos dar aqui os passos que o apóstolo Paulo nos orienta para atingir maturidade cristã. Então, para alcançar a maturidade cristã, primeiro, é preciso estar no caminho certo. Meus queridos, eu quero chegar em determinado lugar. O meu objetivo é determinado local. Então, para que eu chegue lá, eu preciso estar no caminho certo. Se eu não estiver no caminho certo, eu não vou atingir meu objetivo. Então, eu quero maturidade cristã para a minha vida, eu preciso estar no caminho certo. Do versículo 1 ao versículo 3 diz assim: por isso eu, capítulo 4, versículo 1, por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Versículo 2, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Versículo 3, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Meus queridos, o versículo 1 diz assim: andeis de modo digno da vossa vocação. Então é o seguinte, é preciso andar dignamente com a nossa vocação. O Senhor nos chamou para sermos servos. O Senhor nos chamou para sermos santos. O Senhor nos chamou para sermos seus representantes. O Senhor nos chamou para sermos embaixadores de Cristo. Então, eu preciso viver de maneira digna da vocação. Qual é a vocação? Agora, está tentando caminhar fora da vocação, meu irmão, não vai dar certo. Está tentando caminhar de acordo com aquilo que você acha que é certo, meu irmão, não vai dar certo. A palavra de Deus, em Provérbios capítulo 14, versículo 12, diz assim: há caminho que aos homens parecem direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Então, meus queridos, não adianta, não posso eu querer determinar o meu caminho. O meu caminho está determinado pela palavra. E na palavra é que eu vou orientar, nortear a minha caminhada. Aí o versículo 2, meus queridos, não entendi muito bem, acho que eu estou dentro da vocação que eu fui chamado. Vejamos. Versículo 2, o apóstolo diz assim: com toda humildade, com toda humildade, com toda mansidão, com toda longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Meus irmãos, às vezes tem pessoas que nós não topamos muito, não é verdade? Às vezes tem pessoas que a gente não topa muito.
Isso acontece com você, acontece comigo. Parece que não gruda muito, não vira. Mas aqui a palavra diz: suportando uns aos outros em amor. Suportando uns aos outros em amor. Às vezes nós não gostamos muito de uma pessoa, da outra, é porque essa pessoa às vezes me questiona, nos questiona, e aí a gente se sente incomodado e tenta descartar. Ou então a pessoa tem hábitos que a gente discorda, mas quem somos nós para poder ser juiz da vida do outro? Nós não somos juiz da vida do outro. Se a gente mudar um pouco a maneira de pensar, de avaliar, olha, a gente pode até começar a nutrir alguma simpatia e de repente essas coisas aumentam. Eu tenho uma história muito interessante na minha vida que foi um fato muito importante. Tinha uma pessoa, um colega de trabalho, que eu não gostava dele. Eu não gostava dele. E uma vez o chefe colocou nós dois numa tarefa e nós tivemos que desenvolver um serviço grande numa outra cidade e nós ficamos juntos no mesmo carro, no mesmo hotel, no mesmo quarto, indo e voltando. E quando começou aquilo, eu falei: não vai ser fácil, vai ser muito difícil. E aí um dia eu sentei na minha cama de um lado no apartamento e do outro, eu disse para ele, falei: ô fulano, você sabia de uma coisa que eu não te suportava? Eu achava você um cara tremendamente chato. E ele passou, falou assim: olha, que coisa engraçada. Eu também senti a mesma coisa. Aí eu falei assim: e hoje eu estou vendo que você é um cara tão legal, que é o seu jeito, o jeito seu de reagir, que é de um jeito diferente e que me trazia uma certa antipatia. Ele falou: eu pensava a mesma coisa. Meus queridos, daquele dia para frente nós nos tornamos amigos. Então era uma questão de visão, era uma questão de preconceito, certo? Mas olha aqui, olha, suportando-vos uns aos outros em amor. Eu quero te fazer uma pergunta, meu irmão, minha irmã. Você consegue fazer uma listinha de pessoas que você não suporta? Isso acontece muito em famílias. Às vezes acontece muito entre cunhados, cunhadas. Né? Ah, não suporto, eu não suporto. Ah, meus queridos, Deus ama você e Deus ama essa outra pessoa que você não suporta. E de repente está faltando um blá blá blá, está faltando uma conversa, está faltando uma aproximação. Quem sabe você, que é a parte mais forte, que conhece a palavra de Deus, teria que tomar a iniciativa de chegar lá e falar: irmão, fulano de tal, olha, eu vim aqui para dizer que em Cristo Jesus eu amo você e eu quero te dar um abraço. Ah, meus queridos, maturidade cristã. É preciso andar no caminho certo. E andar no caminho certo é respeitar a vocação e é também obedecer essas palavras-chave das Escrituras. Meus queridos, nós podemos passar para um segundo ponto, então, desse texto, né, que vai nos mostrar que para atingir maturidade cristã, é preciso buscar o fundamento certo. O Salmo 11, versículo 3 diz assim, eu conheço, às vezes a gente decora, memoriza na versão anterior, depois fica com dificuldade na nova, mas é assim, ora, se forem destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Se forem destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Meus queridos, para nós termos maturidade cristã, a nossa vida precisa ter fundamentos. Nós precisamos estar firmes, bem fundamentados. Nós não podemos estar soltos, né? Molengos, de jeito nenhum. Precisamos estar firmes no fundamento.
O salmista diz, esse versículo é maravilhoso: ora, pois, destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Nada, não tem fundamento, não tem como fazer. Qualquer coisa que vai fazer vai oscilar e não vai dar certo. Meus irmãos, olha, a palavra de Deus é maravilhosa. No versículo 4 e o versículo 5, o apóstolo nos dá os fundamentos para atingir maturidade cristã e para viver em maturidade cristã. Olha o versículo 4. Há somente um corpo e um só espírito, como também em uma só esperança, na qual vocês foram chamados. Olha, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Versículo 4 e 5. E o versículo 6. Um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Meus irmãos, do versículo 4 e do versículo 4 a 5, são 7 elementos fundamentais do cristianismo. 7 elementos fundamentais do cristianismo. Um só corpo, um só espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus. Nada além disto, nada fora disto. Tudo nisto, nesse fundamento da fé, certo? Aqui está o nosso fundamento da fé. Há um só corpo, o corpo de Cristo, a igreja de Cristo. Há um só Espírito, o Espírito Santo que nos consola. Há uma só esperança, nós sabemos como passar. Quando passar todas essas coisas, nós vamos estar com o Senhor para sempre. Há um só Senhor, não existe dois senhores. Se tiver dois senhores na sua vida, dois senhores na minha vida, nós estaremos errados. Há uma só fé, fé em Cristo Jesus. Há um só batismo, batismo em nome da Trindade. Há um só Deus, o único que reina eternamente. Meus queridos, nós precisamos buscar o fundamento certo. De repente você está empolgado, de repente você está inflamado, você está lutando, mas fora do fundamento. E aí te leva para qualquer coisa, menos para a maturidade espiritual. Maturidade espiritual se mantém, se alcança e se mantém quando está no fundamento certo. Meus queridos, terceiro lugar, é preciso receber a ajuda certa. Se receber a ajuda errada, essa ajuda se torna uma inimiga. Então eu preciso de ajuda, porque por mim mesmo eu não vou conseguir. Mas quando eu recebo a ajuda certa, aí o que acontece? Eu vou conseguir caminhar e vou atingir maturidade e manter maturidade. Simão Pedro estava junto com os discípulos e de repente Jesus, vendo que um discípulo saía, outros discípulos iam embora, uma multidão de discípulos abandonando, e o Senhor Jesus olhou para o seu grupo particular, ali os seus 12, e disse: e vocês não querem ir também? Aí Pedro, né, aquele que falava sempre, deu um passo à frente e falou: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tem palavras de vida. Meus queridos, só tu tem palavras de vida. Só o Senhor pode nos dar a ajuda que nós precisamos para caminhar em maturidade cristã. Sem o Senhor, nós não conseguiremos nunca, mesmo que tenhamos uma inteligência privilegiada, mesmo que tenhamos conhecimento de várias situações da vida, sem a ajuda do Senhor, nós não caminharemos de forma alguma. Nós precisamos da ajuda do Senhor
meus queridos, é preciso receber a ajuda certa. Versículo 7 ao versículo 12 nos mostra essa ajuda correta. Vejam bem, irmãos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Aí versículo 9, ora, que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Meus queridos, para a edificação do corpo de Cristo, para a edificação do corpo de Cristo. Meus queridos, é preciso receber a ajuda certa. Se você chegar para mim e falar assim, pastor, eu quero caminhar em maturidade cristã, me ajuda, o que eu preciso fazer? Eu vou falar essas duas coisas anteriores e vou falar assim, você precisa da ajuda correta, da ajuda certa. E qual que vem a ser? Primeiro, a graça concedida a cada um de nós. E a graça foi concedida a cada um de nós. A graça de Deus. Meus queridos, é essa graça que vem na minha vida como uma cachoeira, que derrama sobre a minha vida e que me dá capacitação, que me capacita para servir a Deus da maneira certa, da maneira que o Senhor se agrada, para que a minha vida seja um exemplo, para que a minha vida edifique vidas. Eu preciso caminhar nessa maturidade cristã. Aí o versículo 8 até o 10 diz assim, né? Quando Jesus subiu, né? Ele triunfou sobre Satanás, levou cativo o cativeiro, enviou o Espírito Santo e concedeu os dons espirituais. Eu vou para que ele venha, eu não vos deixarei órfãos, mas lhe enviarei outro Consolador para que esteja com vocês. Que preocupação maravilhosa desse amor de Deus, né? Jesus voltando para o Pai e ele envia então o Espírito Santo, porque Jesus no ministério terreno ele tinha as limitações terrenas de um ser encarnado, mas quando vem o Espírito sem nenhuma limitação e faz sua morada dentro do homem, é o Deus habitando em nós. Meus queridos, o cristianismo é o mais sublime de todo o pensamento religioso. Não existe nada parecido com o cristianismo. Sabe por quê? Deus vem habitar dentro dos seus filhos. Então, Jesus em nós, na pessoa do Espírito Santo. Que maravilha! Aí vem o versículo 11 dos dons ministeriais. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, e assim o Senhor distribuindo os dons, para quê? Para capacitação dos crentes, para quê? Para trabalhar para quê? Para a edificação do corpo, para a edificação do corpo, não é para a minha vanglória, não é para a minha vanglória, mas para edificar o corpo, para ser instrumentos de Deus, de apoio, né? De agregação de valores espirituais na vida das pessoas. Ah, meus queridos, que coisa maravilhosa é isso, que coisa maravilhosa, né? Aí o versículo 14 diz assim, olha,
o 14, né, o versículo 13 a 16, é o restante do texto, né, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo, versículo 4, para deixar de ser crianças espirituais. Olha o 14, para que não sejamos como crianças arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Meus irmãos, vocês já repararam que na cidade, no meio, né, evangélico, existem aqueles que correm para um lado, correm para o outro, sempre atrás de novidade, sempre atrás de coisas novas, mas parece que eles mesmos não se firmam. Eles mesmos não se firmam de forma alguma. Eu já reparei que aqui na nossa cidade existe uma população flutuante. Eu vejo que é uma população flutuante. Agora parou, aquela época das novidades, essa onda passou. O povo viu que isso aí não estava com nada não, certo? Mas sempre que chegava uma novidade, tinha um público flutuante que ia lá e dava todo o apoio e permanecia lá por um tempo. Mas depois também saíam, iam para outra novidade. Eu chamava de público flutuante, população flutuante, que não se firmava na palavra e tentava se firmar em pessoas, tentava se firmar em personalidades. Depois eu nem sei, de repente lá na frente acaba tudo, né? Acaba tudo e não vira nada. Meus queridos, deixemos de ser crianças espirituais, sejamos adultos. Olha, para que não sejamos como crianças. Não sejamos como crianças. Aí, o versículo 13, né, até o 16, aí o versículo 13 é a fita métrica, a medição. Olha o versículo 16. De quem todo o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada um, a parte que efetua o seu próprio crescimento para com a edificação. O versículo 13, desculpa, o versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé, certo? Do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura. Na versão atualizada, anterior, a estatura de varão perfeito. Qual que é essa estatura? É a estatura de Cristo. Meus queridos, qual que é a nossa fita métrica para medirmos? É Jesus. Jesus é um modelo. Então, olha, maturidade cristã é para o restante da vida, para perseguir e para caminhar, porque nós estamos olhando para um modelo. Qual que é o modelo? Jesus. Eu quero ser daquele jeito. É daquele jeito que eu quero ser. Eu quero ser parecido com Jesus. Eu quero ser parecido com Jesus. Aí, se eu for parecido com Jesus, eu estarei caminhando em maturidade cristã. Olha, meus irmãos, vamos então pensando nisto. Maturidade cristã. Nesses dias complicadíssimos que nós estamos vivendo, que eu nunca imaginei na minha vida que a gente iria passar por isto. Algumas vezes eu até pensava, se o comunismo tomar conta da nossa nação, e nós formos proibidos de louvar o Senhor, nós poderíamos fazer isto no secreto, no subterrâneo. Mas agora nem isso, porque nem encontros presenciais, nem aproximação social está se podendo fazer. Mas, meus queridos, vamos clamar, vamos buscar o Senhor, vamos olhar para esse que é o nosso Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, para que Ele continue cuidando de nós. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido irmão. Eu quero maturidade cristã para a minha vida. Eu quero caminhar, eu não sou perfeito, mas eu quero caminhar nesse sentido. Daquelas 5 marcas
estarem presentes na minha vida, sem nenhuma forma de legalismo, caminhando no Espírito, com amor, mas sempre procurando glorificar o nome do Senhor, amar o Senhor acima de todas as coisas e ser um servo digno da vocação que foi chamado. Eu espero que você também, meu irmão, minha irmã, também queira caminhar em maturidade cristã. Que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Eu quero orar nesse instante pela sua vida. Se você está aí firme, acompanhe a oração. Se quiser, feche seus olhos e acompanhe esta oração. Senhor nosso Deus, a mensagem que eu compartilhei é simples, é muito simples. É uma mensagem que fala sobre maturidade cristã, estar no caminho certo, ter o fundamento certo e buscar as coisas certas. Que o Senhor esteja nos abençoando, que o Senhor esteja fazendo uma grande obra na nossa vida. Pai, olha para cada um desses teus filhos que com sinceridade no coração acompanhou esta palavra e quer isso para a sua vida. Faça uma grande transformação nesta vida, para que esta vida esteja caminhando em maturidade. É no nome santo e bendito de Jesus que eu oro agradecido. Amém. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja conosco e conosco permaneça. Amém. Que Deus te abençoe grandemente nesse dia. Um beijo no coração.